sindicato está a doutora Liliane, né? Não, Não, é o excelência. doutor José Henrique. Sou José Henrique. Doutor José Henrique, o senhor pretende sustentar, doutor? Excelência, tem como saber se há divergência nesse momento? Doutora, como é dupla, né? Eu acho Excelência, melhor. já que é dupla, eu vou fazer uso da palavra bem rapidamente, Pois só não, doutor. para explicar o tema. Pois não, doutor. Antes de mais nada, boa tarde a todos, boa tarde Boa à minha, tarde, doutor. à minha combativa colega, a doutora Liliane, né? A doutora Jucirema, que é sempre bem bom encontrá-la, né? Ainda que seja virtualmente. Eu venho aqui rapidamente tecer algumas palavras com relação à Petrobras. São dois tópicos que saltam aos olhos nessa demanda. A primeira relaciona com o fato que, desde 2018, a empresa ela tem feito alterações na área de exploração e produção de petróleo aqui da Bacia de Santos, que é gerida aqui pela cidade de Santos. Já em 2018, os embarques que eram feitos para as plataformas da Bacia de Santos, eles alteraram da cidade de Itanhaém para Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. E em 2019, iniciaram umas transferências de alguns setores administrativos. Iniciou com os geólogos, com os engenheiros, e foi se intensificando essas transferências e prosseguiu durante o ano 2020. Acontece que, em algum momento em 2019, algum iluminado olhou para as normas internas e falou assim: olha, eu vou tornar isso daqui mais econômico para a empresa. Vamos alterar a norma interna que traz mais gastos para a empresa e quem a gente transferir daqui para frente, que já estava planejado, a gente tem um custo menor. Isso daí afrontando o enunciado 51, artigo 468 da CLT. É bom pontuar aqui que esse é o histórico. É o histórico de planejamento pré-existente. A empresa ela vem aqui com uma narrativa de querer entender que quando ela muda a norma interna, que dali para frente que passa a ter vigência o direito do trabalhador. Mas não, o direito do trabalhador, ele refere à norma interna existente na data de sua admissão. Se não fosse para ser assim, o 468 e o enunciado 51 não haveriam de existir. Por que eu quis fazer uso da palavra nesse momento? Porque, paralelamente ao que acontecia aqui no litoral paulista, lá na Bahia, a Torre de Pituba, que era um prédio que concentrava mais de 2.000 petroleiros, a empresa resolveu encerrar as atividades naquele prédio. E quando ela resolve encerrar as atividades naquele prédio, ela já começa a noticiar milhares de transferências do Brasil afora. Quando ela efetua essa movimentação, o Ministério Público foi muito bem lá na Bahia e já adentrou com uma demanda questionando essa transferência maciça de centenas de pessoas para todo o Brasil, para o Brasil inteiro. E aí acabou que foi feito um procedimento judicial que impediu essa transferência no formato que a empresa queria fazer. E essa transferência, na verdade, gerou uma demanda judicial promovida pelo Ministério Público e lá foi feito um acordo relacionado ao pessoal da Bahia. Se a gente pegar a minuta do acordo judicial, vocês vão pegar as cláusulas do acordo, e tem 1, 2, 3, 4, tudo refere como que seriam eventuais transferências, quais requisitos que teriam que ser preenchidos para uma transferência do pessoal da Bahia. E tem uma cláusula ao seu final que fala que, é claro, aquela transferência, o pessoal ia ser transferido para o Brasil inteiro, que aquele acordo teria que ser respeitado para aqueles trabalhadores, né, no Brasil inteiro, abrangência nacional. Aí vem a empresa na contestação e, pasmem, ela quer aplicar aquele acordo coletivo, aquele acordo que foi feito lá judicialmente pelo Ministério Público, defendendo os interesses dos trabalhadores de Antônio de Pituba, para o Brasil inteiro, para situações diferenciadas. E aí, por isso que eu enalteço e vejo a bem-valia do Ministério Público, porque a narrativa na empresa de que aquilo que foi tratado lá serviria para toda e qualquer base, na verdade, o Ministério Público, mais do que um parecer, ele veio esclarecer aqui que não, que aquela questão foi tratada para a Bahia, que aqui nós estamos diante outro fator. E isso está no parecer do Ministério Público. Então, o Ministério Público, o autor daquela demanda, ele vem esclarecer
o que de fato ocorreu aqui e ressalvar, nos termos do enunciado 51 do COLEM do TST e do artigo 468, que as normas internas elas têm que ser observadas pela empresa na base daqueles contratos que estavam existentes quando elas assim existiam. A empresa ela não pode alterar, em prejuízo do trabalhador, uma norma interna, imaginando que a esse contrato de trabalho vai se aplicar essa nova alteração que ela fez. Então, era só, não vou... Eu tinha escrito várias situações aqui para cogitar e exemplificar o direito em si, o direito em comento, mas, na verdade, eu vou encerrando por aqui, agradecendo por terem me ouvido. Obrigado a todos e uma ótima tarde. Obrigado. Pois não, doutor José Henrique. Doutora Liliane, a sustentação. Doutora, se pretende sustentar. Sim, excelência. Pois não, doutora, a palavra é da senhora, então. Boa tarde a todos. Como já dito, né, pela eminente relatora e próprio advogado do sindicato, essa demanda versa sobre uma alteração da norma interna, né, que alterou os valores, né, dos benefícios que eram estendidos para os empregados, né. No entanto, a empresa entende que não há ofensa à súmula 51, inciso 1 do TST, nem ao artigo 468 da CLT, tendo em vista que a referida norma interna se incorporaria ao contrato de trabalho a partir do momento em que o empregado passa a ser destinatário da norma. No caso, no momento em que ele efetivamente fosse transferido. O pedido do sindicato é justamente para a reforma da sentença, para que essa norma continue valendo para todos os empregados que viessem a ser transferidos a partir de janeiro de 2020. No entanto, a norma foi alterada anteriormente, e por isso nós entendemos na nossa defesa e nas nossas contrarrazões que não há direito adquirido nesse caso, a manutenção dessa norma, mas sim somente expectativa de direito, uma vez que as transferências, né, citadas na inicial ocorreram após a norma interna ter sido alterada. Então, não haveria adesão ao contrato de trabalho nesse caso, porque a pendência de uma condição para que ela fosse aplicada, ou seja, a transferência efetiva do empregado. Nesse sentido, eu cito que tem alguns precedentes até no TST de casos análogos em que isso foi entendido, né, foi firmado por lá no Tribunal Superior do Trabalho, de que a aplicação da norma da súmula 51 só ocorreria se não somente nos casos de admissão, mas se a condição for efetivada, que é o caso dessa norma em que estamos discutindo aqui, que ela precisaria ser implementada através da transferência do empregado. Seriam somente essas minhas palavras, excelência, agradeço a atenção. Pois não, doutora Liliane. Desembargadora Margot, então, aos fundamentos do voto. Pois não. No contexto específico do contrato de trabalho, as cláusulas pactuadas, diversamente das normas jurídicas, aderem de imediato ao contrato, só podendo ser alteradas ou revogadas, caso não gerem prejuízo ao empregado, conforme previsão contida no artigo 468, caput da CLT. As normas jurídicas heterônomas não se agregam aos contratos de trabalho de forma permanente, especialmente se tratando do contrato de trabalho de pacto de trato sucessivo, em que as normas jurídicas produzem efeitos apenas enquanto vigentes no ordenamento jurídico. Obviamente que as situações contratuais já consolidadas permanecem reguladas pela antiga legislação, agindo a nova lei apenas sobre as novas prestações sucessivas do contrato de trabalho. As normas regulamentadoras, embora constituam espécie de norma heterônoma, incorporam-se ao contrato de trabalho de forma definitiva, atingindo todos os trabalhadores que foram admitidos durante a vigência da referida norma. Eventual alteração das normas regulamentares atinge apenas os contratos de trabalho iniciados
após sua entrada em vigor, conforme o entendimento preconizado na súmula 51 do Colendo TST. Na presente hipótese, as alterações implementadas pelas versões J, K, L e M da norma interna P1-PBR 00075, que restringiram ou extinguiram o adicional provisório de transferência ou adicional provisório de transferência temporária e demais benefícios previstos na versão 1 da referida norma interna para as hipóteses de transferência de empregados, não podem atingir os trabalhadores admitidos antes do advento das referidas alterações. Ressalte-se que o acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho da 5ª Região, na ação cautelar, assegurou aos trabalhadores da empresa Ré, cujas admissões foram anteriores ao advento das versões J, K, L e M da PE1-PBR 00075, a percepção dos benefícios previstos na versão 1 da referida norma regulamentar para as transferências implementadas somente até 31 de 12 de 2019. Assim, considerando que os empregados admitidos em data anterior à alteração implementada pelas versões J, K, L e M, têm direito adquirido aos benefícios previstos na versão 1 da referida norma interna, cujo teor incorporou-se ao contrato de trabalho desses trabalhadores. Determina-se, então, a manutenção de todos os benefícios previstos na versão 1 da norma interna para os substituídos com contrato vigente até 30 de 9 de 2019 e que foram transferidos a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, senhora presidente, estou mantendo, e esses são os fundamentos do meu voto. Pois não. Desembargador Paulo, como revisor, como vota? Estou acompanhando integralmente, senhora presidente. Eu sou terceira neste processo, também acompanho integralmente o voto da relatora. A proclamação, senhora secretária. Desculpe, aqui é uma ação civil pública. Eu indago se o Ministério Público tem algum interesse em se manifestar ou... Não, presidente, não. No momento, não. No momento, né? Já se manifestou já no parecer, né? Então, senhora secretária, a proclamação. Acordam os magistrados da 3ª turma em conhecer do recurso ordinário interposto pelo sindicato autor e, no mérito, por unanimidade de votos, dar provimento ao apelo para julgar procedente a presente ação civil pública. Pois não. Doutores, tem mais processo hoje? Não, pelo sindicato, não. Ótima tarde a todos e a minha colega também. Não, excelência, somente este.